mas pouco se fala sobre emoções. E se de facto as nossas emoções não forem bem geridas, se as nossas emoções não forem saudavelmente vividas, a doença crónica e os seus sintomas vão piorar, vão causar novas emoções e andamos a viver um ciclo vicioso que de facto precisa muitas vezes de ser quebrado e precisa muitas vezes de ser conversado. Porque viver com doença crónica dói, viver com doença crónica faz-nos sentir toda uma paleta de emoções, das mais positivas às menos positivas, sendo que muitas vezes, infelizmente ou não, o foco é nas emoções menos positivas e se calhar muitas vezes é nessa altura que precisamos de ajuda para nos ajudarem a lidar com essas emoções. Porque mesmo vivendo com doença crónica, nós podemos viver emoções positivas. Nós podemos ser felizes, nós podemos ter esperança, nós podemos sorrir, nós podemos sentir toda uma panóplia de emoções que não vai invalidar o facto de vivermos com doença crónica, não vai invalidar o facto de haver dias que são mesmo muito maus, e faço um realce no muito maus mesmo, em que estamos muito tristes, só nos apetece chorar, estamos com uma angústia enorme, não conseguimos ver a hora a seguir, o momento em frente, mas todas essas emoções, e aquilo que eu costumo dizer, quer nos meus workshops de escrita, por exemplo, quando trabalho com pessoas com doença crónica, temos que acolhê-las todas como nossas, são todas genuínas. Seja a alegria, seja a tristeza. Vivemos uma sociedade que não gosta de ouvir falar sobre tristeza e a primeira coisa que faz, põe a mão no ombro, deixa lá que isso passa, não te podes focar nisso, foca-te no que é positivo. Por vezes é muito bonito falar e a psicologia positiva muitas vezes vem com esta vertente de vamos focar no que é positivo e eu pergunto, e quando há pessoas que naquele exato momento não têm nada positivo onde se focar? Ou que precisam de ajuda para se focar em algo e não conseguem porque tudo o resto que sentem é menos positivo. Tudo o resto que vem é uma desesperança em relação ao futuro, em relação ao dia atual. Ao mesmo tempo, falar de autoestima é muito importante, porque é um dos grandes fatores que nós vemos alterar-se na nossa vida quando recebemos um diagnóstico de doença crónica e quando começamos a ser olhados como doentes crónicos. Porque a doença crónica já lá está há muito tempo. Só depois do diagnóstico é que nós ganhamos o rótulo doente crónico. Porque antes ela já lá estava, unicamente não havia o nome, unicamente andámos naquela procura, naquela guerra, naquela demanda por um nome, e desde o momento que ganhamos o nome somos todos doentes crónicos. Cada um com a sua doença, cada um com uma doença totalmente diferente, mas estamos todos juntos no mesmo saco. E nem todas as doenças crónicas provocam o mesmo tipo de emoções e, ao mesmo tempo, há muitas doenças crónicas que todas elas provocam a mesma emoção. E a importância de falar sobre emoções é isto mesmo. É perceber que nós também, além da parte física, que temos a ajuda de médicos, terapeutas, toda uma panóplia de profissionais que estão ali ao nosso dispor para nos ajudar a lidar com aquilo que é físico, no aspecto de terapêutica, terapias alternativas, terapias complementares, seja qual for a terapia para nos ajudar a lidar com o que é físico. Infelizmente, em Portugal, no Sistema Nacional de Saúde, não temos muitos profissionais de saúde que nos venham ajudar a lidar com emoções. Aliás, a equipa multidisciplinar, a utopia de uma criação de equipa multidisciplinar em que o psicólogo deve estar mesmo presente no Serviço Nacional de Saúde não existe. Se existe, tem cerca de 1000, 2000 doentes, portanto, e muitas vezes não conseguem dar resposta. Vai havendo associações de doentes que têm apostado muito em ter serviço de psicologia, porque é muito importante. E o impacto da doença crónica é isso, é imaginar-nos receber um balde de água fria, muito gelada, fria acho que é uma palavra muito suave, muito gelada mesmo, como se estivéssemos a levar com cubos de gelo em cima de nós, porque a partir daquele momento a nossa vida vai mudar. Ela já tinha começado a mudar com os primeiros sintomas. Nós andávamos devagarinho à procura, mas naquele momento a vida muda. Eu sei o que é que eu tenho, eu sei o que é. Mas depois, eu até posso ter uma doença que é até desconhecida. É uma doença que não é valorizada por ninguém, é uma doença que não é compreendida. E o balde de água fria continua a ser despejado diariamente porque ao meu lado ninguém reconhece aquela doença, porque a doença não é visível, porque eu não tenho nenhuma deformação, eu não tenho nada fisicamente alterado, mas vivo com dor crónica, tenho mais que uma doença crónica e as pessoas olham para mim, como agora aconteceu quando eu tive que voltar ao trabalho, olham para mim, estás tão bem, até estás mais gordo. E mal imaginava que eu, ao estar a pé 8 horas, as dores que eu tenho e que sinto ao final do dia, depois de estar 8 horas a pé, a cuidar de crianças doentes. Mas ao final do dia dizem, olha, estás muito bem, olha só para o teu ar. Até tens o cabelo diferente, tens a barba diferente e ninguém pergunta e como é que te sentes. Está-te a doer, não está a doer, precisas parar, não precisas parar. Não, sabem que eu tenho a doença e acabou. E como é que nós vamos gerir este tipo de emoção? Como é que nós vamos conversar com o outro
na perspectiva de perceber, então, como é que eu vou dizer ao outro que eu não estou bem. E falar de emoções e de autoestima é isto mesmo. É as máscaras que nós usamos no nosso dia-a-dia, em que perguntam como estás, e nós dizemos sempre, estou bem. Ninguém nos pergunta desta maneira, como é que te sentes? Quando alguém nos pergunta como te sentes, vai-nos obrigar a dar uma resposta totalmente diferente. O estar bem é clichê. Eu pergunto a qualquer pessoa desta plateia como é que estão, e as pessoas dizem estou bem. Ou porque não querem adiantar, e porque não querem falar de emoções. E a pergunta como te sentes obriga a isso. Obriga a pessoa a dizer eu sinto-me triste, eu sinto-me contente, eu não me sinto assim, eu não me sinto assim. E nós não fazemos isso. Mas também não fazemos isso a nível de emoções, porquê? Porque muitos de nós, mesmo doentes crónicos, não queremos muitas vezes ouvir as emoções do outro. Já temos as nossas, porque é que vamos estar a trazer as emoções do outro para a nossa vida? Se ninguém cuida das minhas, porque é que eu tenho que dar o trabalho de cuidar das dos outros? E fazemos o mesmo que fazem os outros, quem a gente se queixa. E a ver com a autoestima, e depois vou passar a palavra às nossas convidadas, é ao mesmo tempo a gente perceber que muitas vezes somos muito bons a dizer que não somos compreendidos. É verdade. Em alguns pontos não somos compreendidos. É verdade, não vou retirar isso. Mas quantas vezes, e desculpem se eu for um bocado bruto naquilo que vou dizer, estamos a falar de emoções, eu tenho que vos causar algumas, nem que seja uma emoção que vocês não gostem. Que é quantas vezes nós nos damos a compreender. Quantas vezes nós fazemos por isso. Eu, por exemplo, neste momento, está-me a apetecer água. E eu não vou dizer a ninguém que está a apetecer água. Portanto, ninguém vai pegar na garrafa e vai me dar. E nós fazemos isso no dia-a-dia. A Rita não sabe que eu quero água, não vai pegar na água e vai me dar. E, portanto, há muitas pessoas à nossa volta que não sabem como nos ajudar se nós não dissermos eu preciso de ajuda nisto. É este ponto que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda aqui. E é muito complicado para muitas pessoas assumirem que precisam de ajuda. E aí vêm as emoções todas. É reconhecer que somos, entre aspas, inúteis, é reconhecer que não somos capazes de, que não vamos ser capazes daquilo. Na casa dos homens, que somos fracos, olhem para mim e dizer aos meus pares que eu tenho dor crónica, eu tenho cansaço crónico, e receber a resposta, isso é doença de mulheres, isso é a doença da moda, é a doença dos preguiçosos, para quem não sabe, eu tenho fibromialgia, além de outras patologias, e portanto, de repente, um homem com fibromialgia começa a dar a cara e dizem, mas isso é a doença das senhoras, tu não queres trabalhar. E como é que vamos lidar com essas emoções? E portanto, para quem é doente crónico, é aquilo que eu digo sempre, e depois as outras pessoas irão complementar a minha informação, que é, digam que precisam de ajuda, assumam aquilo que estão a sentir. Se hoje estão tristes, têm o direito de estar tristes. Não recusem a tristeza. Eu aprendi na vida, apesar da minha curta idade, aprendi que quanto mais recusamos uma emoção, quanto mais lutamos contra essa emoção, mais poder lhe estamos a dar. Quanto mais nos zangamos com algo, mais poder estamos a dar àquilo com que nos estamos a zangar. É tal igual à nossa doença. Quanto mais a recusamos, quanto mais estamos a empurrar com a barriga, quanto mais estamos a dizer N coisas, mais difícil vai ser vivermos com a doença crónica. Porque temos de dizer, és a minha companhia para o resto da vida, minha amiga, vamos ter que conversar como é que nós vamos viver. Eu um dia escrevi uma carta à dor crónica, que eu gosto muito de escrever sobre emoções e escrevo imenso sobre a doença, que foi dizer, minha amiga, a partir de hoje és a minha companheira, há dias que, se sim senhora, vais mandar na nossa relação, eu vou ficar muito mal à tua mercê, e há dias que sou eu que vou mandar e minha amiga resumes-te à tua insignificância e ficas no cantinho a ver-me viver, a ver-me trabalhar, a ver-me fazer N coisas, mesmo que estejas ali a cutucar, a dizer, meu menino, não te esqueças, estou aqui, amanhã eu ganho, mas amanhã é outro dia. Hoje ela não me ganha, amanhã poderá ganhar. E viver com doença crónica é isso. É nós assumirmos esse tipo de emoção e nós percebermos que tudo o que nós sentimos é nosso e é genuíno. E deixo-vos um conselho, antes de passar a palavra, escrevam. Eu tinha que dizer isto, como é óbvio, escrevam. Escrevam para as vossas emoções, escrevam para a vossa doença, escrevam cartas à dor, zanguem-se, lancem todas as frustrações que tiverem e façam o vosso luto enquanto é tempo, seja qual for a vossa idade. Nós não podemos viver eternamente em luto, porque aí sim é muito difícil ver emoções positivas, é muito difícil nós estamos a valorizar a nossa autoestima. Aceitar não é resignar. Aceitar é dizer, é com isto que eu vivo, então vamos lutar. Aceitar não é baixar os braços, é mostrar o quanto somos fortes para viver com aquilo diariamente e todos os dias.
Aceitar é nós dizermos, estou aqui para a luta. Há dias bons? Há, muito bons. Há os dias com a família, há os dias com os amigos, há os dias em que vamos sair e que abusamos e no dia seguinte, ok, tudo bem, não nos levantamos. É certo, mas não há espaço para culpa, não deve haver espaço para ressentimento. Se eu abusei ontem e fui tão feliz, hoje não estou muito bem, paciência, mas ontem fui tão feliz, ontem naquele momento com os meus amigos. E viver e a gerir emoções é isso mesmo. E agora vou passar a palavra, primeiro, à professora Margarida. Bem, eu queria começar por agradecer, obviamente, o convite para estar aqui, agradecer as suas palavras e aqui podermos estar a conversar sobre isto e dizer-lhes que estou absolutamente encantada. Acho que o fórum foi muito completo hoje. Eu acho que foi muito importante falarmos de todas estas coisas. Estávamos aqui a falar de casos concretos e eu acho que se calhar é a melhor forma de nós pensarmos um pouco como é que nós gerimos o nosso dia. Eu trabalhava na área da música e, portanto, eu era professora de formação musical, era aquilo que se chamava antigamente o solfejo. E comecei, por causa da doença, a não conseguir tocar, a ter as mãos muito deformadas e a ter muita dor ao estudar, mas estava a dar aulas no superior, portanto as coisas eram muito intensas, muito difíceis de tocar, portanto implicavam estudo intenso e eu comecei a não conseguir fazer isso e depois passei por uma fase até perceber que estava a ficar surda, em que pensei que estava a ficar burra intelectualmente porque eu não conseguia ouvir como tinha ouvido antes. E de facto a artrite comeu parte do labirinto e portanto eu tenho que usar aparelhos e não consigo distinguir aquilo que era a minha vida, que era distinguir se há 4 instrumentos a tocar, o que é que está a tocar cada um. Tive a sorte de ter realmente outra forma de trabalho e, portanto, houve uma altura em que eu pude abandonar a Escola Superior de Música de Lisboa, onde dava aulas, e dedicar-me à escrita e à formação na área da escrita. Tive essa sorte. Às vezes penso, se não tivesse tido essa sorte, o que é que me teria acontecido? Porque aquilo que os meus colegas fizeram para me ajudar foi darem-me cadeiras que não tinham nada a ver, nem com a minha... aquilo que eu mais gostava de fazer, não tinha nada a ver com a minha paixão, e eu estaria a dar cadeiras teóricas que me matariam rapidamente porque era muito difícil. Mas lá está, eu tive a sorte, para já de ter uma família que me acompanha imenso e de dizerem está na altura de largar e apostar nas outras coisas e é uma luta constante. Ora, como escritora, como podem imaginar, eu vou a escolas, muitas vezes falar a escolas ou a encontros com adultos, muitas vezes falar sobre os livros sobre a dor, tanto o 0 a 10 como está nas tuas mãos, e há coisas engraçadas, que enfim, na altura não tem graça nenhuma, mas as bibliotecas nas escolas são sempre no primeiro andar. E é muito raro vocês chegarem a uma escola pública e o elevador para as crianças deficientes estar a funcionar. Esta é a realidade da vida, do dia-a-dia das escolas públicas. E, portanto, vamos de manhã e temos que subir para o primeiro andar. Nem sempre é muito fácil. Houve uma altura em que puseram as crianças do pré-escolar. Eu escrevi uma canção que é do Girassol e então puseram as crianças do pré-escolar com girassóis encostados ao corrimão da escada. E aquilo era para ser assim um cortejo épico. Mas eu só subi bem o primeiro degrau, o segundo já foi difícil, o terceiro foi muito complicado e depois veio a senhora que me convidou, deu-me o braço e disse, se calhar se subir, porque eu não conseguia chegar ao corrimão sequer, não é? Pronto, estavam lá as crianças com a girassol. E nesta subida, o pré-escolar tem isso, as crianças são muito genuínas e há um deles que diz, eu acho que ela está avariada. E pronto, e realmente, de manhã nós estamos todos um bocado avariados, não é? Portanto, acaba de ser assim. Ora, como escritora ontem, e portanto isto é uma coisa muito recente, e eu acho que ainda estou debaixo da influência do que foi ontem, o dia de ontem, eu fui convidada a dar um workshop no Fólio, que é um festival de literatura que acontece em Óbidos. Ora, quem já visitou Óbidos sabe que as ruas são... para não reumáticos, ninguém pode ir para lá com problemas de anca, nem de pés, nem nada. E pronto, eu fui e o meu marido foi comigo para ter a certeza que me deixava o mais perto da muralha possível, para ser o menos trajeto possível, mas o sítio do workshop era no meio de Óbidos, portanto, eu tive que fazer aquela coisa, lá ia pelaquela laje direitinha, mas depois as pessoas não reparam que a gente lá está e depois nós é que saímos da laje e vai para as pedras e vai... Bom,
Quando cheguei à fase de dar o workshop, o meu nível de dor já estava bastante incomodativo. E aqui eu acho que também temos que falar nisso, que não é só a incapacidade por não conseguirmos ir trabalhar ou não termos a comodidade para trabalhar de determinada maneira. É a incapacidade que a dor, quando é mais forte, provoca na nossa mente. Nós não temos a mesma capacidade de pensar, de articular as coisas, é um esforço sobre-humano. E, de facto, houve pessoas que, ao verem-me entrar a coxear, diziam assim, são muito mais estas pedras. Eu também. Ainda ontem andei para trás e para diante, quando cheguei à casa estava morta. E eu pensar, pois eu só fiz da muralha até aqui e já estou um bocado morta. Quando saí, vocês não podem fazer ideia ao que foi, portanto, eu consigo fazer isso praticamente sempre, que é assim que começo a trabalhar a dor, digo-lhe, minha amiga, podes ir à tua vida, porque isto agora não me interessa, faço isso quase sempre, dei o workshop, comentei os textos, dei tudo, mas depois faltava sair. Como não tenho nenhum helicóptero, voltei a fazer aquela, mas com muito mais gente, porque à sexta-feira à tarde já a Óbidos começa a ficar muito cheio. E, portanto, aquilo que senti ao chegar ao carro foi, só me apetecia chorar e só me apetecia dizer, mas porquê é que eu me meto nestas coisas? E depois vem o outro lado, não é? Que é, claro que te metes nestas coisas, tens é que se calhar que explicar às pessoas que há limitações que, por exemplo, eu podia ter pedido, e aí entra muito o que o Ricardo estava a dizer, nós temos que saber pedir. E eu tenho muita dificuldade em fazer isso, em pedir que, por exemplo, o carro me tivesse deixado à porta do workshop. Há carros que entram dentro de Óbidos, eu podia ter pedido e não pedi. E sobretudo, perceber que, para as pessoas comuns, dizer que temos uma doença reumática é normalmente encarado como uma dor é uma coisa de velhos, não é? Coitada, já tem reumatismo, pronto. Não é bem encarado da forma certa. E há uma grande incompreensão, as pessoas realmente não estão preparadas. Mas eu acredito pela forma como eu lido com a dor, que nós temos realmente, Ricardo, muita culpa. Nós temos muita culpa, porque nós não dizemos tudo. E em contexto familiar, eu realmente tenho um marido e 2 filhos que são extraordinários. E, portanto, não posso falar muito neles porque fico logo com um nó na garganta. Eu tenho um apoio total. Mas, se eu sair deste núcleo, não é? Eu tenho as pessoas à volta, sogros, tios, primos, não é? Em que eu faço, se calhar por instinto de sobrevivência, faço aquela coisa, então estás bem, e tu, como é que estás e tal, e chego a ficar com dores musculares na cara de tanto rir nas situações sociais, familiares e não sei o quê e tal. E o que eu faço muito bem é disfarçar, mas depois acontece, por exemplo, não poder ir a uma festa de anos, como aconteceu com o meu sogro, e ele me telefonar, indignadíssimo, porque é que eu não tinha ido à festa de anos. Eu não conseguia andar. E ele disse, filho, não conseguires andar por como? E lá está, quer dizer, eu não me expliquei, eu provavelmente realmente não me expliquei. E isto tem muito a ver com esta forma de nós lidarmos com a incapacidade, com a dor e com... No meu caso, eu acho que muitas vezes tenho a preocupação de não estar a pesar às pessoas e tenho um bocadinho de vergonha de incomodar é estúpido, eu sei que isto é estúpido, porque às vezes as pessoas iriam buscar uma cadeira, com a maior das facilidades, ninguém se incomodava, é uma parvoíce nossa. Mas a verdade é que nós também não explicamos o estado em que estamos e há realmente um estado de amadurecimento. O Ricardo falou há pouco, até ao diagnóstico é uma coisa, depois do diagnóstico para a frente é outra. E eu ainda diria outra coisa, até ao diagnóstico é uma coisa, até encontrar o médico certo é outra, não é? Porque somos muito maltratadas às vezes, não porque os médicos sejam maus, atenção, não tem nada a ver com isso, eu acho que tem que haver realmente uma cumplicidade com quem está a trabalhar connosco, tem que ser uma equipa, médico e doente, e quando chegamos realmente a um médico que nos acompanha, então aí vamos andando. Mas tudo isto implica um grande amadurecimento em termos intelectuais, em termos físicos, em termos emocionais, enorme. E a verdade é que as outras pessoas não fizeram este amadurecimento. E, portanto, no fundo,
a falta de respeito em relação à dor ou às limitações, muitas vezes vem por desconhecimento. E aí eu pergunto-vos, será que estamos todos com a consciência tranquila e que explicamos a doença que temos? Se calhar não, não é? Se calhar não. E às vezes é preciso fazer isso. No meu caso, fujo de fazer isso para não repisar, porque cada vez que falo na doença parece que a doença ganha força. Mas compreendo que também não me posso queixar se as pessoas não entendem, porque eu acabo por não ser capaz de dizer. Ontem ficou toda a gente muito espantada. Não me digas que não vais ouvir uma mulher extraordinária sobre as bibliotecas escolares, é uma de Granada, uma pessoa extraordinária. Pois é, só que é na outra ponta, não é? E eu queria só chegar, era à muralha, para poder ir embora. Eu queria ouvir, claro, mas não conseguia. Se calhar se eu tivesse pedido ajuda, alguém me tinha ido levar lá. E eu não tive coragem de fazer isso. Portanto, não façam como eu, que sou parva muitas vezes. Não façam. Quando precisarem de ajuda, quando precisarem de alguma coisa, têm que dizer. E sejam sinceros. Realmente, a resposta, estás bem, nós respondemos de uma forma geral, estou bem, estou ótima. E tu, é quase como bom dia, bom dia. Não é? Não pensamos, não passa sequer pelo processar. Mas realmente como é que te sentes é outro patamar. E o como é que te sentes também precisas de alguma coisa, posso ser útil. Às vezes só precisamos de ter um ombro para descarregar durante uns minutos aquilo que nos vai dentro. Não é? E isso, de facto, é muito importante. Eu entrevistei muitas pessoas para fazer os 2 livros, muitas. E revi a minha história de vida a cada pessoa que entrevistava. E isto é muito comum, as pessoas não verbalizarem e não terem a coragem até de pedir um ombro só para nos deixar chorar. Só para nos deixar chorar. Deixem que a doença tome conta de vocês durante uns minutos, umas horas. Deixem-se revoltar, mas depois pensem, não, eu não quero isto para a minha vida. E, portanto, aí retomamos. Mas lá está, como o Ricardo dizia muito bem, se nós reprimirmos a emoção, ela vai estar sempre a moer-nos por dentro. Portanto, há dias, como ontem, que eu cheguei ao carro e chorei. É verdade. Chorei, tinha muitas dores, tinha sido muito difícil fazer aquilo e havia coisas interessantíssimas no fórum, no fólio e eu não pude assistir. Portanto, estava zangada. Mas pronto, consegui chorar, consegui deitar fora toda a raiva e a revolta e depois comecei a reconstruir, não é? Comecei a reconstruir. Mas não façam isso, de prender aquilo que sentem cá dentro. Eu não queria monopolizar o tempo. Agora vamos perguntar. Sim, a Rita. Agora vamos perguntar aqui à Rita, não é? Depois de teres ouvido estes 2 testemunhos, o que é que podes dizer em relação então à gestão das emoções na doença crónica e tudo aquilo que foi aqui falado e também a parte profissional com os doentes que têm acompanhado? Ok. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui a falar de emoções. Não é? Já vão muitos anos que trabalho com doentes com dor crónica, na Associação de Doentes com Fibromialgia, mas também no contacto com doentes com outras patologias, através de alguns trabalhos que tenho feito em termos de investigação e por aí fora. Eu sou a outsider, não é? Eu sou aquela que não tem, felizmente, não é? Não tenho um diagnóstico de doença crónica, não tenho nenhuma doença crónica, que saiba, e, portanto, obviamente, sou aquela que observa a partir do exterior, e isso muda tudo, não é? Isso muda tudo. Da minha visão e daquilo que estão a referir, reconheço testemunhos muitos que ouvi ao longo dos anos, e vejo 2 bons exemplos, não é? Por 2 razões fundamentalmente, que têm a ver com aquilo que se calhar que é um aspecto fundamental, que é a forma, a personalidade, no fundo, a estrutura que a pessoa tem, não é? Como é que a pessoa já é, ou como é que era antes de ficar doente, não é? E nós sabemos que, apesar de haver riscos para ter dor crónica, ainda assim há um grande conjunto de diferenças individuais. Há pessoas que têm características, enfim, mais proativas, há pessoas que têm características mais depressivas, há pessoas, enfim, posto em linguagem corrente, não é? As pessoas são todas diferentes e, portanto, quando o diagnóstico surge, a forma como se vai passar esse período e como se vão passar os períodos seguintes é função também dessas características, não é? Portanto, pode ser muito diferente. Esse é um aspecto. E um outro aspecto que é fundamental foi aquilo que vocês os 2 também referiram, que é também o poderem ter ou não um suporte adequado. Isso faz toda a diferença. E eu já cheguei tarde. E quando cheguei, já estava a decorrer o painel anterior, que estava a falar precisamente da questão que eu, como psicóloga, sinto que é onde tudo esbarra, que é a questão, muitas vezes, profissional, que é o facto das pessoas
não conseguirem garantir a sua subsistência quando ficam doentes, não conseguirem ter apoio, não conseguirem continuar a trabalhar, coloca-as num estado de ameaça de tal maneira que esse sim tem uma repercussão tremenda do ponto de vista afetivo. Porque estas são as pessoas que nem sequer podem ficar boas, porque se ficarem boas parece que não têm nada e, portanto, justifica-se mais uma vez que afinal podiam estar a trabalhar e não estão. É como se fosse assim, quase com uma ironia, não é? É ter que provar que se está doente, não é? Então, se eu tenho que provar que estou doente, como é que eu melhoro, não é? Como é que eu consigo ao mesmo tempo melhorar? E esse aspecto, se calhar ao longo dos anos, dos vários casos que acompanhei, sempre que se esbarra neste ponto, este é o ponto mais crítico de todos. E estas são geralmente as pessoas que, independentemente das suas características de base, têm uma grande dificuldade em recuperar da doença e recuperar e ter uma vida mais proativa e no fundo, aproveitarem aquilo que são as competências que ficam, não é? Apesar de ter um diagnóstico e apesar de terem limitações, não é? Continuarem a poder fazer as coisas que gostam e continuarem adaptados. Estas pessoas, sim, são as que estão numa situação muito difícil. Essas são as que têm a autoestima arrasada, porque são aquelas que ou ficam na dependência da família, ou ficam no local de trabalho, não é, a um canto, porque não fazem tudo o que os outros esperam. Essas são as que precisam mesmo de ajuda, diria eu, não é? E eu estava a ouvir-vos e a dizer, sim, realmente, independentemente daquilo que a doença traz e daquilo que altera, há coisas que é possível continuar a fazer, não é? E há reformulações, ajustamentos, e isso tem muito a ver com aquilo que eu acho que, apesar de tudo, ao longo dos anos, que eu fui vendo na maior parte dos doentes. Eu acho que, tirando algumas exceções mais relacionadas, se calhar, com níveis psicopatológicos mais graves, ou assim, a maior parte das pessoas tenta adaptar-se, não é? A maior parte das pessoas tenta dar a volta, a maior parte das pessoas tenta encontrar a forma de continuar com a vida, de perseguir os seus objetivos, de estar com a família, etc. Depois há um grupo, e assim que tem, de facto, níveis muito de alto risco, em que isso não acontece. E muitas vezes por razões muito básicas. Se essas pessoas pudessem ter acesso a uma reestruturação profissional, se pudessem trabalhar em part-time, se pudessem ter um rendimento mínimo, não é? Que lhes permitisse, enfim, pelo menos não terem aquela preocupação todos os dias de ter que pedir dinheiro a alguém. Ou, se calhar essas pessoas que também conseguiam adaptar-se, não é? E isto não é bem conversa de psicólogo, não é? Devia estar só a falar de emoções, mas a questão é que a psicologia só vai até um determinado ponto, não é? Há um momento em que nós percebemos que há aspectos básicos da vivência da pessoa que têm que existir para a pessoa se poder adaptar, não é? A pessoa que sente que é um fardo para a família, a pessoa que sente que, porque eu, não é? A pessoa que se sente descredibilizada, como diziam, não é? Estou com tão bom aspecto, eu estou aqui, faço estas coisas, penso bem, exprimo-me bem, estou bonita, e depois os outros olham para eles e dizem, se calhar isso, enfim, talvez não queiras, não estás a fazer o esforço suficiente, não é? Quantas vezes ouvimos de facto essa expressão, não é? Não estás a fazer o suficiente, tens que ir mais à frente, lá está, não pensar nas emoções negativas, e isso nem sempre é possível, não é? Nem sempre é possível. Também gostava de deixar aqui este alerta, porque a psicologia pode fazer muito pelas pessoas, acho eu, e há todo aquele trabalho individual que eu penso que é fundamental, e diria mesmo na fase do diagnóstico, eu acho, e não sou só eu que acho, a investigação mostra que é crucial. O momento do diagnóstico em que, enfim, se chega a alguma compreensão do que é que se passa do ponto de vista físico, é um momento em que as pessoas precisam realmente reformular e reorganizar a sua vida. É como uma etapa importante, é como, sei lá, o casamento, ter um filho, aquelas etapas em que as coisas vão mudar, não é? As coisas vão mudar e é preciso reformular. E nessas alturas a intervenção psicológica geralmente é uma coisa relativamente simples, em que basicamente estamos a chamar a atenção para aqueles fatores que a pessoa vai acabar por descobrir por elas mais cedo, e estamos a tentar ajudar a pessoa a perceber que outros já passaram por isso e que ultrapassaram e que têm esta estratégia ou aquela. No fundo, essa fase é fundamental. A intervenção psicológica de facto é muito eficiente. Outras vezes, quando já deixamos avançar e já temos anos e anos de dor, de incompreensão, uma das coisas que nos trabalhos que nós fizemos aqui há uns anos atrás, que vimos foi que quanto mais anos de diagnóstico as pessoas tinham, mais tendência tinham para ter, digamos assim, algumas características, enfim, dito de uma forma muito simples, para serem desconfiadas relativamente aos outros. As pessoas não confiam nas outras pessoas, porque sentem-nas como uma ameaça, como alguém que não as compreende, como alguém que as critica, como alguém que diz que afinal elas estão bem quando elas estão mal, e portanto
Quando essas características já estão muito cimentadas, é muito mais difícil fazer uma recuperação, é muito mais difícil fazer uma pessoa que tem 20, 30 anos de diagnóstico e que há 20, 30 anos está sem trabalho ou está entre baixas e voltar para casa e problemas com os colegas e problemas com as pessoas familiares, é muito difícil fazer um trabalho já a esse nível, não é? E esses casos são os casos que nos angustiam, não é? Como técnicos, e que são de facto os mais difíceis de trabalhar. Portanto, eu diria assim, a mensagem é: temos que trabalhar mais cedo, não é? Assim que temos os primeiros sinais, muitas vezes até antes do diagnóstico. Também há muitos trabalhos a mostrarem que há pessoas que têm, por uma série de razões físicas, psicológicas, etc., risco para vir a ter situações de dor crónica, quando se enquadram as doenças reumáticas, não é? E trabalhar com esses para tentar ver, sei lá, se eles não aqui para Rita e Ricardo, não trabalham por turnos, se não fazem aquelas coisas, não fazem exercício físico a mais, ou seja, se não fazem aquelas coisas que nós sabemos que poderão potenciar o aparecimento dessas doenças, e tentar ajudar aqueles que estão na fase da transição, mas pensando também que há aspectos para além das emoções também que têm que ser trabalhados. Apesar do painel ser sobre emoções, também dizia, as emoções também dependem daquilo que é a vida real. E aí também há um trabalho importante a fazer, nós como comunidade, sociedade, não é? Também me incluo a mim, não é? O que é que nós podemos fazer para poder tornar a vida prática dos doentes um bocadinho mais digna, se calhar até é mesmo essa a expressão, não é? Mais digna. Mas pronto, eu sou psicóloga, falo de outros aspectos, é suposto falar de outros aspectos, mas fica aqui o repto, eu falei ao contrário, não é? Estás à vontade. Agora também gostaria depois de ouvir algumas pessoas da plateia, porque a ideia é interagirmos, e pegando na última questão que a Rita falou, e peço desculpa se chocar alguém com aquilo que eu vou dizer, mas eu gosto de provocar as pessoas no lado emocional. Há uma vida prática, há uma vida real lá fora, é verdade. Há coisas que nós não conseguimos controlar, coisas legais, coisas a nível de ministérios da saúde, podemos lutar por eles, mas não podemos controlar. Mas podemos, se calhar, controlar o efeito que aquilo pode ou não ter nas emoções que estamos a sentir e a forma como vamos lidar com isso. Eu posso estar frustrado porque estava de baixo, obrigar-me a trabalhar nas mesmas condições de trabalho, no mesmo local de trabalho, e não fizeram nada, nem sequer criaram medidas para a adaptação, mas aí há um mecanismo legal que eu depois posso agora usar e posso lutar para... Eu tenho que ver de que forma que eu vou usar aquela emoção que essa decisão causou em mim. E outra coisa é, ao mesmo tempo, olhar para uma plateia, e muitas pessoas eu conheço e que vivem com doença crónica, independentemente da doença que tenham, que é muito importante para as emoções os doentes se unirem. E quando digo os doentes se unirem a nível emocional, não é só em plataformas, em federações, em redes, é importante para estas lutas para a vida real. Mas é importante que os doentes participem também nos eventos que associações, que ligas promovem, onde haja espaço para partilhar emoções, onde haja espaço para falarem com outras pessoas de igual para igual. E eu posso falar a minha experiência pessoal, muitas vezes nós oferecemos isso, a sociedade oferece isso de várias formas, há muitas associações doentes que têm tentado ao máximo juntar doentes para conversarem. Sim senhor, uma parte científica, mas depois haver uma parte que, nem que seja uma festa de Natal. E se há uma festa de Natal vão 10 pessoas, que é um momento para partilha, não é um momento para estarmos a ouvir as teorias todas da doença, como vai. Isso não interessa. As pessoas, é melhor que ninguém, cada doente conhece lindamente a sua doença. E pode ensinar o beabá a toda a gente. Mas depois, os doentes, muitas vezes, para gerir emoções, é em forma de contra-ataque. Dou-vos uma experiência. Se colocar numa página de Facebook da minha associação, se eu colocar uma imagem e dizer 10 conselhos para melhorar a autoestima, eu recebo dezenas de comentários a contrapor. Mas como é que é possível ter autoestima? Como é que é possível isto por causa da vida real? Se calhar não para um bocadinho de pensar, mas calma, há coisas que eu uso. Mas se eu colocar uma imagem a dizer a dor crónica é muito má, provoca isto, eu tenho centenas de comentários, sim senhor, é verdade, eu sinto assim. Mas quando se tenta ver um caminho para vamos trabalhar estas emoções, as pessoas muitas vezes põem o pé atrás, mas não é isto que eu quero. Também não é o padrão que eu estou habituado, é continuar, entre aspas, e não me levem a mal aquilo que eu vou dizer, não é no sentido pejorativo, é o queixar. E nós todos pertencemos a grupos doentes, nós todos pertencemos a grupos de Facebook doentes, e vemos o que existe lá. Mas são poucos aqueles que, mesmo queixando-se, eu dou um exemplo pessoal, eu mesmo com dor, eu mesmo com N questões de saúde que eu tenho que resolver, de facto, eu tento ao mesmo tempo que as pessoas falem sobre emoções.
Não quer dizer que eu esteja bom, não quer dizer que eu esteja curado, não quer dizer que eu não tenha a doença, como muitas vezes dizem, que eu se tivesse a doença, N coisas que eu já ouvi em privado, em público, etc. Se eu fosse ligar a isso, felizmente, eu tenho um arcabouço um bocado diferente, se calhar, que a vida me deu. E agora gostaria também de ouvir falar no vosso testemunho,